Começam agora as aulas do 5º ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui a mais uma aula de matemática com a professora Ana Lee. E essa semana nós vamos ter umas aulas um pouquinho diferentes das anteriores. Hoje, por exemplo, nós vamos fazer algumas atividades referente a aulas que a gente teve, em dias passados. Especificamente hoje, nós vamos trabalhar com o quê? Vamos ver aqui que a professora no nossa lousa. Então, hoje nós vamos trabalhar com atividades referentes às igualdades e às medidas que a gente já estudou nas aulas de semanas passadas. Então, para que a gente possa fazer isso, eu preciso que você pegue o seu material, coloque seu esforço e vamos ao trabalho. O que é o material que a professora pede para vocês? É o caderno, o lápis, a borracha. Se você tiver aí lápis de cor, também pode usar lápis de cor. A gente vai usar bastante cores nas nossas aulas de matemática para representar aqui as nossas ideias. Não interessa a cor, mas que é importante que você tenha alguns lápis de cor com você. Régua, tesoura, cola, tudo isso a gente vai precisar nas aulas de matemática daqui para frente. Mas hoje, especificamente, você vai usar aí lápis de cor, lápis de escrever, borracha e o seu caderno, ok? Muito bem. Então, para a gente começar a nossa aula, a primeira atividade que nós vamos fazer é referente às igualdades. Vocês lembram lá aquela aula que a gente teve da balança que a professora trouxe? Então, o nosso trabalho hoje vai ser pensar sobre as igualdades. Vamos ver com a professora aqui na telinha? Então, a nossa primeira atividade é essa que está aparecendo aí. Eu quero que vocês copiem o enunciado e a cópia dessa atividade não precisa copiar o desenho da balança e todos os símbolos que estão lá, não. O que você vai copiar? Você vai copiar apenas os números e a relação que tem ali, ó, igual isso que a professora está mostrando aí agora para vocês. Então, você vai copiar isso que está aparecendo aí do ladinho. 10 é igual quadradinho mais quadradinho. De baixo, você vai copiar 15 é igual quadradinho mais triângulo. E depois você vai copiar 25 é igual quadradinho mais 2 círculos, ok? Então, copia essa nossa coluna aí, nessa atividade dos números representando aí com os nossos símbolos, E eu vou dar para você fazer isso só 3 minutinhos. É importante que você realmente consiga copiar essas informações em 3 minutos. Repetindo, é somente esse do ladinho aí que você vai copiar, tá? A balança em si não precisa, ok? Então vai lá, 3 minutinhos.
crianças, conseguiram? Ótimo! Então agora a professora vai corrigir com vocês essa atividade. Vamos pensar juntos aqui comigo. Então nós tínhamos lá na primeira atividade, né, a balança com o 10 de um lado e do outro lado nós tínhamos dois quadrinhos, né, dois quadradinhos. Como será que eu faço para resolver essa situação aqui da igualdade? Então, nessa situação da igualdade, o que nós fizemos aqui? Nós tínhamos dois quadradinhos. Eu quero descobrir um só, então eu vou separar, vou dividir um para lá, um para cá. Não é isso que eu faço? Eu divido um para lá, eu divido um para cá. Então, o que a gente fez desse lado aqui? A gente dividiu. Então, vamos ver aqui com a professora o que nós fizemos. Só um minutinho para a professora pegar o quadro aqui. Então, nós fizemos exatamente o que a professora vai escrever aqui no quadrinho, tá bom? Então, nós tínhamos dois quadrinhos, né, somando, e nós tínhamos também 10 que é igual. Então, essa relação aqui de igualdade dos quadrinhos que nós fizemos, tá bom? Vocês copiaram exatamente isso. Então, o que nós temos aqui? Nós temos que dividir isso aqui, separar. Então, o que eu fiz nessa situação? Eu dividi eles. Então, eu dividi aqui em duas partes. Aqui também eu tenho que dividir em duas partes, né? Então, deixa a professora colocar aqui em forma de risquinho de fração, que é a mesma coisa, né? A fração não é uma divisão também. Então, eu dividi o lado de cá e dividi o lado de cá. Então, se eu dividir 2, eu fiquei com 1, né? A metade de 2 é 1. E a metade de 10? É 5. Então, nós fizemos o nosso cálculo desse jeito. Vamos ver aqui na lousa com a professora que a nossa resposta é igual a 5. Então, o quadrinho vale 5. Então, nós vamos fazer da mesma maneira, tá? Na segunda e na terceira também vocês, né, poderiam fazer do mesmo modo. Nós vamos pegar o 15 e vamos descobrir agora aqui a relação do quê? O que eu quero descobrir no segundo? O quadrinho eu já tenho, vale 5. Eu preciso descobrir o triângulo. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou tirar o quadrinho. Quando eu tiro o quadrinho, o que eu faço? Que conta que eu faço? Isso, eu faço uma conta de menos. Então, eu tiro aqui o quadrinho, menos quanto? Menos 5. Então, eu vou tirar 5 do lado de lá também. 15 menos 5, quanto dá? Isso, dá 10. Então, quanto que vale o nosso triângulo? O nosso triângulo vale 10. Ok? Combinado? Muito bem, agora vamos procurar o valor aqui do último, né? Os nossos círculos. Nós já temos o valor do quadrinho, que vale 5. O que eu tenho que fazer aqui no último? Esse último aí é um pouquinho mais complicado, então vamos fazer aqui na lousa com a professora, tá? A professora vai mostrar para vocês aqui. Só um minutinho para a professora poder apagar aqui rapidinho o que a professora fez anteriormente. Então agora nós vamos fazer exatamente o que mostrou lá na TV. Então a professora vai mostrar aqui para vocês no registro que a professora vai fazer no quadro. Conseguem ver com a professora? Então vamos lá. Nós tínhamos 25 igual... O quadrinho eu já vou colocar 5, tá? Porque eu já sei que vale 5. Mais os dois círculos, ok? Então, 25 é igual a 5 mais os dois círculos, né? Isso aqui não é um zerinho, tá? É um círculo. Agora, a gente vai tirar o 5. Tirar o 5 daqui é fazer o quê? Menos 5 aqui. Então, eu vou fazer 25 menos 5 do lado de lá também, porque eu tirei aqui. Eu fiquei com os dois círculos. 25 menos 25 menos 5 é 20. Agora, eu quero fazer o quê? Eu quero descobrir quanto que vale um círculo só. O que eu tenho que fazer? Dividir ele aqui na metade. Se eu tenho que dividir na metade, qual que é a metade de 20? A metade de 20 é 10. Então, o meu círculo vale 10. Vamos ver lá com a professora a resposta final? Então, o círculo também vale 10, ok? Combinado? Se você não acertou, não tem problema. A gente vai lá e arruma, porque o erro também faz parte da nossa aprendizagem. Combinado com a professora? Muito bem. Então, agora nós vamos para a nossa próxima atividade. Então, tá aí, a nossa segunda atividade é um relacione. Nós vamos relacionar essas sentenças. Quais delas possuem igualdades? A primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Letra I, ó. A, B, C e D. Então, nessas letras, duas delas são
são iguais entre si. Eu quero que vocês descubram quais essas duas sentenças que são iguais entre si, ok? Vejam bem, vocês vão copiar o enunciado, copiar do jeitinho que está aparecendo aí na tela para vocês e depois vocês vão resolver no caderno colocando as igualdades, né? Quais são as igualdades? Vocês vão ter que colocar uma sentença, o sinal de igual e a outra sentença. Combinado? Muito bem. Então agora vocês vão ter exatamente 4 minutinhos para fazer essa atividade. Vamos lá! daí? Conseguiram? Muito bem. Então agora nós vamos corrigir. Vamos lá com a professora? Então lá, a primeira atividade, a primeira sentença que a professora pegou aqui foi a da letra A, né? 36 divididos por 2. Qual
qual das outras sentenças é igual à sentença da letra A no sentido da resposta? Lembra que nós já sabemos disso. Quando nós trabalhamos com igualdade, nós trabalhamos com o que vale aqui também vale aqui. Então, o que vale aqui na letra A, na segunda tem que valer igual o resultado, não é verdade? Então, o resultado daqui tem que ser o mesmo resultado que está aqui. Combinado? Vamos ver? Então, é a letra C. Por quê? 36 divididos por 2 é quanto? Qual é a metade de 36? Muito bem, é 18. E 2 vezes 9 também é 18. 18 é igual a 18? Então, beleza, a gente conseguiu encontrar aqui a primeira igualdade. Vamos agora para a segunda. A segunda é a letra D. A professora pegou a letrinha D. 30 divididos por 5. 30 divididos por 5 dá quanto? Pensa lá na tua cabecinha, já fez o resultado, né? Você já sabe. Então, agora nós vamos ver qual é a outra sentença. 19 menos 13. 19 menos 13 vale a mesma coisa que 30 divididos por 5? Vale, porque 30 divididos por 5 é 6 e 19 menos 13 também é 6. Então, aqui nós acabamos de verificar uma igualdade. Parabéns pelo seu esforço, tá bom? Muito bem. E agora nós vamos fazer atividades referente à nossa outra aula de medidas, aquela que a gente aprendeu sobre o metro, o litro, o grama, lembram? Então agora nós vamos fazer atividades sobre essa aula. Vamos ver com a professora qual que é a atividade? Então a nossa terceira atividade é uma atividade de estimativa. Nós vamos estimar a medida que melhor corresponde a cada um desses objetos. Eu tenho A, B, C e D, 4 objetos, né? Dentre eles tem um animalzinho, que é o gato. O que você vai copiar? Você vai copiar o enunciado e vai copiar só a letra, o nome, né, dos objetos. Gato, pílula, garrafinha de iogurte, clipe de papel. A, B, C e D. Um embaixo do outro. E do ladinho do nome que você copiou, você vai colocar qual dessas opções que a professora colocou ali do ladinho do objeto, do animalzinho, da figura, né? Qual dessas opções de medida vale, né, a medida daquela situação que está sendo pedida? Por exemplo, o gato. Quanto pesa, né? Quanto tem a massa do corpinho de um gato? Você vai escolher uma das 3 para copiar do ladinho da palavra gato. Copia a palavra pílula e escreve do lado uma das 3 medidas que a professora colocou ali. Quanto que vale uma pílula de remédio? Né? Na situação ali do grama também, né? Da medida de peso, né? De massa, melhor falando, né? A medida de massa. A garrafinha de iogurte, você vai colocar do lado da palavrinha, né? Garrafinha de iogurte. Qual é o valor estimado daquela garrafinha? Quanto você acha que vale o conteúdo, né, da capacidade daquela garrafinha, que está na medida de capacidade, aí nos litros, mililitros, né, você que vai ver. E a última é o clipe de papel, vai escrever clipe de papel igual a qual é uma das 3 opções. Então, repetindo, copia a palavrinha, não precisa desenhar, copia a palavrinha, escreve do lado da palavrinha o valor que você acha que tem dentro daquela medida, ok? Para isso, vocês vão ter exatamente 4 minutinhos. Então, vamos lá!
bem, crianças, agora vamos corrigir o que você escreveu aí no caderninho. Vamos lá com a professora? Então, do gato, mais ou menos, né? Uma medida assim aproximada, porque aí tem gatos que pesam mais, que pesam menos, tem vários tipos de gato, de felinos, né? Tem o leão, que também é um gato, né? Um felino, enfim. A gente não vai se limitar ao animal em si, mas a estimativa de peso, tá bom? Então, vamos lá, vamos ver se você acertou a medida do gato? 10 quilos, muito bem. Agora vamos ver a pílula. A pílula tem mais ou menos ali, né, na sua pesagem, mais ou menos quanto? 25 miligramas, isso mesmo. A garrafinha de iogurte, quanto tem na garrafinha de iogurte aproximadamente? Vamos ver? 180 mililitros. Ótimo! E o clipe de papel? Vamos ver se você acertou? 3 centímetros aproximadamente. Muito bem, essa daí foi a nossa atividade referente às medidas, a primeira, né? Muito bem, parabéns pelo seu esforço, porque se a gente se esforça, a gente vai aprender. Se a gente errar, a gente apaga e arruma, tá bom? Lembra lá, o erro faz parte do aprendizado. Mas o importante é que você, se errou, arrume. Combinado? Muito bem. Vamos ver a nossa quarta atividade? Então vamos lá, é de medidas também, né? Então a nossa quarta atividade é Letícia, Paulo, Pedro e Beatriz mediram sua altura em centímetros. Então eles foram lá, né, mediram mais ou menos a sua altura em centímetros. Olha ali, ó, a plaquinha embaixo do nome de cada um deles. Nós vamos expressar a altura deles em centímetros em metros. E para isso nós vamos usar essa tabela que está aí aparecendo para você na telinha. Como que você vai copiar isso aqui no seu caderno? Então você vai copiar no caderno apenas o enunciado e a tabela. O desenho não precisa. Coloca essa tabelinha no caderno, colocando as letrinhas, né, das nossas medidas de comprimento, todas as unidades. Do ladinho tem ali o nome da Letícia, do Paulo, do Pedro e da Beatriz. E aqui na tabela você vai preencher com a medida que ele tem em centímetro, que ela tem em centímetro. A primeira eu vou fazer para vocês verem, tá bom? Essa primeira a professora já vai deixar pronto para vocês verem como é que a professora fez. Bem, se é centímetros, eu tenho que parar o número, o último número ali, eu tenho que parar na casa dos centímetros, ok? Então, qual que é o valor da Letícia? 124. Então, 1, o 2 e o 4. E o 4, que é o último algarismo do 124, tem que parar no centímetro. Olhe bem como é que a professora destacou aí. É assim que a gente vai responder. Combinado? Então, vocês vão ter exatamente 5 minutinhos para copiar e tentar responder. Daqui a pouquinho eu volto para corrigir. Vamos lá?
E aí, crianças, conseguiram fazer? Vamos ver se vocês acertaram? Se errar, apaga para arrumar. Combinado? Não tem problema de errar. Se você se esforçou, tentou resolver e errou, não tem problema não. Vai lá, apaga e arruma. Ok? Combinado? Então vamos ver lá a correção? Agora vamos para o Paulo. Então a Letícia, a professora já tinha feito com vocês, lembram? Agora vamos para o Paulo, 141 centímetros. Então lá, ó, como é que ficou dentro da tabela? 1, o 4 e 1. O 1, que é o último número do 141, tem que ficar aqui bem parelho, né? Bem embaixo da casa dos centímetros, tá bem? Agora vamos ver a outra. Pedro, 147 centímetros. Ok, então ficou naquela situação igual aos demais. E a última, Beatriz, 132 centímetros. Mas e agora, professora? A nossa atividade pediu em metros. Vamos ver aqui com a professora agora como que a gente transforma isso em metros? Aonde está a ordem do metro aqui, ó, na nossa unidade da tabela? Onde está a unidade metro? Ah, ela está aqui. Todos os números que estão aí no metro, que estão abaixo, né, na tabela, é qual o número que está aparecendo? Qual o algarismo que está aí destacando o metro? 1, 1, 1 e 1. Então, todos eles são o número 1. Então, o que a gente vai fazer? Se a gente quer achar em metros, a gente precisa pegar o algarismo que está na unidade do metro. Então, a Letícia, que tem 124 metros, né? Desculpe, 124 centímetros. Para descobrir isso em metros, a gente vai pegar 1 metro e o 24 que ficou do lado, a gente vai colocar como centímetro. Olha como é que está aí registrado na resposta da professora. A Letícia, 1 metro e 24 centímetros. O Pedro, né? O Paulo primeiro. O Paulo, 1 metro e 41 centímetros. O Pedro, 1 metro e 47 centímetros. A Beatriz, 1 metro e 32 centímetros. Muito bem, parabéns pelo seu esforço, né? Continue assim se esforçando, porque assim a gente vai aprendendo. Bem, aqui nessa tabela que a gente acabou de trabalhar com vocês, é aquela que nós trabalhamos lá na nossa aula. Você pode desenhar ela rapidinho ali, né, no caderno, que não vai ter problema nenhum. Mas eu quero mostrar para vocês agora, antes de nós terminarmos a nossa aula, eu quero mostrar para vocês como que vai ficar o caderno de vocês com todos esses registros. Por quê? Porque a gente vai olhar lá na nossa, né, depois a professora vai olhar lá na interação que ela tiver com vocês, ela vai querer olhar o caderninho de vocês, como é que vocês estão registrando. Então, vamos rapidinho aqui com a professora? Então, o caderninho de vocês tem que ter ficado mais ou menos assim, ó. A data, né, colocada a data da aula, o enunciado e a cópia da atividade. Claro que aqui vai ter a resolução, né? A professora não colocou a resolução aqui no dela, mas o de vocês vai ter a resolução. Olha como é que está organizado. Estão vendo que ela está espaçado? A professora usou cores para representar? Muito bem. Olha a segunda página aqui das outras atividades, né, que nós fizemos hoje. A professora colocou, ó, né, aquela da nossa segunda atividade. Claro que o espacinho aqui para resposta. Aqui também lá das estimativas do gato, da pílula, da garrafinha e do clipe. E também, aqui do lado, a tabela que a professora falou para vocês, ó. Ok? Caprichem na letra, caprichem, usem régua para fazer as tabelas, né? Para ficar bem bonito o caderno de vocês. Que esse caderno vai ser o registro daqui para frente das nossas atividades em sala de aula aqui na TV. Combinado? Então, meus amores, a professora fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, né? Mas principalmente aprendido. E aí fica o recadinho da professora para vocês. Continue se esforçando porque eu acredito em vocês. Valeu! Um beijo e até a próxima aula. Vem aí, arte! Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos em suas casas,
se cuidando, lavando as mãos aí, né? Não é porque a gente não sai de casa, não tem contato com pessoas de fora que não precisa lavar as mãos, né? Continuem a se cuidar, lavando bem as mãos. Quando chega alguém aí, coloca uma máscara, tá? Continuem a se cuidando. E hoje nós estamos aqui para a nossa aula de arte e que nós iremos fazer uma revisão da aula da semana passada, certo? Então, se de repente você perdeu alguma coisa, de repente não entendeu muito bem o que a professora falou na aula passada, hoje a gente vai tirar essas dúvidas, tá? Fazendo inclusive algumas atividades. A professora na aula passada falou bastante, explicou bastante, e hoje a gente vai fazer um pouquinho na prática tudo isso, certo? Então hoje é uma revisão da unidade 3, que nós falamos sobre música, é claro, olha que maravilha. Para essa aula, vocês vão precisar de alguns materiais, que com certeza já estão aí do lado, né? Um lápis, uma borracha e um caderno. O material que vocês têm aí, que vocês possam anotar algumas respostas das atividades que nós vamos fazer, certo? Pegaram aí? Tudo em mãos? Então vamos lá. Na aula passada, nós tivemos um objetivo e hoje o nosso objetivo será revisar o que é música, os 3 elementos que a gente precisa para produzir música, como teria surgido a música e quais as qualidades sonoras, além, é claro, que o 5º ano também viu sobre notas musicais, certo? Vamos ver tudo isso novamente. Voltando lá para a pré-história, nós vimos que naquela época já se fazia música. Claro que bem diferente dos dias de hoje, não é mesmo? Estão lembrados? E como que a gente soube tudo isso? Tinha como gravar música? Não. Hoje nós sabemos disso pelos estudos dos pesquisadores e historiadores que acharam, através das pinturas rupestres, desenhos de pessoas com possíveis objetos nas mãos que seriam instrumentos musicais e mesmo dançando. E para dançar a gente precisa ter um som aí, não é mesmo? Então olha só os desenhos. E também alguns achados. Olha que bacana essas flautas de osso que foram encontradas. Isso também lá da pré-história, certo? Então naquela época já se fazia música. Diferente de hoje, mas se produziam sons, certo? Nós sabemos que música é uma expressão artística, né? Uma linguagem artística que faz parte das artes. Isso a gente já viu, não é mesmo? Mas também sabemos que ela é uma expressão, que ela traz alegria, que ela traz tristeza, que ela traz calma, que muitas vezes ela deixa a gente muito agitado, certo? Existem vários tipos de música, vários tipos. Lá na igreja a gente escuta um tipo de música. Se a gente está na rua, às vezes passando, né? Sempre tem música dentro das lojas. Então, para cada lugar que a gente vai, existe um tipo de música diferente, né? Mas para produzir a música, a gente precisa conhecer alguns elementos. E nós precisamos de 3 elementos básicos que são muito importantes para a gente produzir música, que seria, antes de tudo, produzir o som. Para isso, nós precisamos de uma fonte sonora. O que é fonte sonora? É todo objeto que eu usar para fazer som. Então, eu posso chegar e bater na mesa, eu estou fazendo som, não é mesmo? E também preciso de silêncio, certo? Essas 3 coisas para produzir música. Então, fonte sonora, som e silêncio. Agora, muito importante, para fazer música, nós precisamos organizar esses sons. Então, não é só chegar e ficar batendo num objeto, numa fonte sonora. Aqui no caso a gente está vendo garrafas, né? Eu posso chegar e bater nessas garrafas e fazer barulho, não é mesmo? Faço um monte de barulho. Mas a partir do momento que eu organizar esses sons e os silêncios, eu vou produzir música, porque eu vou ter a intenção de fazer música. Isso nós vimos também. Alguém chega lá na porta e... Eu sei que não é música, eu sei que é uma pessoa que está batendo lá na minha porta. Mas se eu tiver a intenção de pegar esse som da mesa e produzir música, eu organizei o som e o silêncio e fiz música, certo? Então isso é muito importante.
organizar os sons e os silêncios e ter a intenção em fazer música e não só barulho, certo? Muito bem. Além disso, para produzir música, nós precisamos de outros conhecimentos. E os músicos e compositores sabem muito bem disso. Nós precisamos conhecer as qualidades dos sons. A gente já viu isso aqui, né? Nós temos qualidades físicas: alto, baixo, gordo, magro, cabelo liso, cabelo crespo, a cor dos olhos diferenciadas, né? O som também tem essas características diferenciadas e é o que ajuda na hora de compor uma música, na hora de fazer a música. E aí nós vimos 4 deles aqui: o timbre, o andamento, a intensidade e a altura. Vamos relembrar cada um deles? Então, o que seria timbre? É através do timbre que nós diferenciamos os sons das vozes das pessoas, o som dos objetos, os sons da natureza, dos animais e até dos instrumentos musicais. Como que eu sei que é uma porta que está batendo e não na janela? Como eu sei que uma pessoa está batendo palma e não batendo o pé? Então, e é o timbre que vai dar essa diferenciação do som, certo? E ali a gente tem vários exemplos. Nós temos o primeiro objeto, ali é um diapasão. Ele toca uma única nota. E ao lado, vocês percebem que tem umas ondinhas ao redor de do lado de cada instrumento, certo? Seria a frequência que esse som está tocando, que é o que vai diferenciar. Conforme o material, eu tenho diferentes ondas sonoras, certo? A voz tem um tipo de timbre, a flauta tem outro, o violão tem outro timbre, o diapasão tem outro timbre, certo? Muito bem. E aí, convido vocês para prestar bem atenção nesses sons. Eu tenho aqui 2 imagens. A primeira imagem é da natureza, lá na floresta, água, os animais, muitos animais, não é mesmo? E a segunda não deixa de ser uma floresta, não é mesmo? Mas é uma cidade com seus altos prédios e muito barulho, barulho de carros, som das pessoas conversando, não é mesmo? Buzinas. Então são muitos sons, porém bem diferentes dos sons da natureza lá da floresta. E aí vocês vão ouvir e vão identificar aonde que está tocando esse som. Se é na floresta ou se é na cidade. Vamos lá? Se você respondeu cidade, você acertou. Por quê? Por causa dos timbres, por isso que você adivinhou o que que era, porque você já conhece o timbre de uma buzina, o timbre do carro, que é diferente dos timbres que nós encontramos nos sons da natureza. Vamos para o próximo? Olha só, 2 imagens aqui, crianças brincando e uma praia bem deserta, onde só deve ter som de vento, a calmaria dessas ondas do mar quebrando, certo? E nós vamos ouvir e descobrir da onde está partindo esse som. Se é das crianças ou se é lá na praia. Vamos lá? Acertou quem disse o som das crianças. Muito bem, olha, com certeza vocês estão acertando tudo, hein? Por que que a gente soube que eram as crianças? Porque nós já conhecemos os timbres de pessoas falando, que é diferente do som, do timbre do vento, do timbre das águas quebrando, né? Então é bem diferente. Estamos falando de timbre. Vamos para o próximo. Olha só, uma floresta novamente, onde nós encontramos vários animais e uma casa cheia de cômodos, quarto, sala, cozinha, banheiro, né? Vamos ver de onde que está vindo esse som.
Muito bem, acertaram em casa? É claro que está vindo da floresta. Muitos sons do quê? De pássaros, porque vocês conhecem o timbre dos pássaros, não é mesmo? Dentro de casa ia ser difícil assim ter tantos pássaros, não é mesmo? E nem é possível, não devemos prender os animaizinhos aí, certo? Então, o som de vários pássaros com diferentes timbres lá na floresta. E aí aqui nós temos dois animais que são conhecidos também, uma vaca e um passarinho. Vamos ouvir? Isso, o som da vaca. Claro, parece simples, não é mesmo? Mas vocês acertaram por quê? Porque vocês conhecem. E a vaquinha não quer mais ir embora. Ah, olha aí. E aqui, temos um pote e uma panela. Qual será que vai ser o som? Acertou quem disse o som da panela. Dá até uma batucada, não é mesmo, gente? Olha lá. Então, nós falamos sobre o timbre. Agora, nós vamos falar sobre andamento. O próprio nome já diz, andar, de andar, né? E aí, nós, pessoas, podemos andar rápido ou podemos andar lentamente. Quando andamos rápido, normalmente a gente acaba correndo, não é mesmo? Mas aqui no caso, estamos andando rápido e andando lentamente, certo? Será que só as pessoas podem fazer isso? Não, nós também temos o andamento rápido e lento entre os animais, né? Temos animais muito rápidos, como é o caso do guepardo e do cavalo. E temos animais muito lentos, que é o caso da preguiça e a tartaruga, que anda lentamente, não é mesmo? Só para relembrar, está fácil. Vamos para o próximo? Ah, agora sim. Pega aí o seu lápis, o seu caderninho, coloca lá a numeração 1, 2 e 3. E ao lado vocês vão marcar... Eu vou tocar uma música e vocês vão marcar se essa música está sendo tocada rapidamente ou lentamente, certo? Serão três músicas, desculpa. Olha lá. Então, atenção, número 1, ouvindo. Será que essa música foi rápida ou foi lenta? Rápido, muito bem. Você que fez aí um xizinho no rápido ou fez alguma letra para indicar que foi rápido, certo? Você pode até marcar R de rápido e L de lento, certo? Então a primeira música foi rápida. Vou tocar a segunda música, olha lá. Será que essa música foi rápida como a outra? Ou será que ela foi lenta? Pensa aí. Atenção. Acertou quem disse lento, certo? Eu toquei lentamente. Foi uma música muito calma. Vamos para mais uma? Atenção. E aí, o que vocês acharam? Acertou quem disse rápido, muito bem. Então,
Essa também é uma característica do som, no caso da música, que pode ser rápida ou pode ser lenta. Vamos ver. Intensidade. Uma outra qualidade do som que nós encontramos na natureza, em todos os lugares onde existem sons. E depois nós vamos levar isso para a música também. Então, olha só o que eu tenho aqui. 2 meninos, né? Um parece que está bem fortão e o outro está fraquinho. Então, quando nós falamos de intensidade, nós estamos falando de força. Então, um som também pode ser forte ou pode ser fraco. Vamos ver aqui. Os animais, nós também temos animais muito fortes, como é o caso do urso e do elefante, e outros animais fracos, que são o caso do coelho e de uma abelha, né? Embora a gente tenha medo da abelha, porque dói uma picadinha dessa, não é mesmo? Mas eles não são animais com força, certo? Então, intensidade, forte ou fraco. Vamos para frente, olha aí. Então, como eu falei, na música, nós também temos sons fortes e sons fracos. Vamos ouvir para identificar? Aqui também nós vamos fazer, olha lá, 1, 2 e 3. Eu vou tocar 3 sons e aí vocês vão identificar se foi um som forte ou um som fraco. Preparados? Atenção! Escuta lá. Será que foi um som forte ou um som fraco? Pensa aí. Atenção. Tan, 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 tan. E a resposta é forte. Sim, eu toquei muito forte esse tambor. Olha lá. Próximo som. Forte ou fraco? Escuta só. Será que foi forte ou será que foi fraco? Vamos ver? Atenção. Pam, 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 pam. Foi um som fraco. Muito bem. E o próximo? Vou tocar o último, hein? Presta bem atenção. Será que esse som foi fraco ou ele foi muito forte? Vejam lá. Atenção. Pam, 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 pam. Acertou quem disse forte. Muito bem, mas está muito fácil essa aula hoje, não está? Eu acho que sim, hein? É porque vocês já conheciam, já viram na aula passada, né? Então hoje está tudo muito mais fácil, não é mesmo? Olha lá. E agora nós vamos para a próxima qualidade sonora, que seria a altura. Quando a gente fala em altura, o que nós imaginamos? Já imaginamos um prédio, um edifício muito alto, ou uma montanha muito alta, né? Ou até mesmo uma pessoa bem mais alta do que a outra, uma pessoa alta e uma pessoa baixa, certo? Mas aí, na música, nós temos uma pequena diferença nessa questão de altura. Não quer dizer que o som é alto ou que o som é baixo. Isso não é altura, isso seria intensidade, que a gente viu forte e fraco. Mas a altura na música, no som, quer dizer o som fino, que nós chamamos de som agudo, né? Um som agudo, bem agudinho, bem fininho. Ou o som grave, aquele som muito grosso, certo? Então, isso que a gente chama de altura na música, nos sons. Olha lá. Aqui eu trouxe o som de 2 animais para vocês. Vocês vão escutar e identificar se é um som grave, que seria o som forte, som grave, um som grosso, ou um som agudo, que seria o som fininho, tá bom? Escuta só. Um som grave, não é mesmo? O leão tem um som grave. E agora? Se
se misturaram, não é mesmo? Mas o leão, tenho certeza que você acertou. Um som grave do leão e o som agudo do gato. Muito bem. E a altura nos sons da natureza, nos fenômenos da natureza, né? Chuva, raios e trovões. Será que o trovão, o som do trovão, é um som grave, ou é um som agudo? Vamos ouvir? O trovão tem um som grave, muito bem. E a chuva? A chuva tem um som agudo, certo? Então, para vocês entenderem um pouquinho. E aqui a gente vai fazer a nossa atividade. Pega aí o seu caderno, o seu lápis. Eu vou tocar agora 5 instrumentos aqui, certo? E vocês vão marcar se o tambor tem um som grave ou um som agudo. O apito, som grave ou som agudo. A flauta, um som grave ou um som agudo. E a mesma coisa com o triângulo e com o pin, que eu já vou mostrar para vocês que instrumento que é esse, certo? Vamos lá para o primeiro instrumento? Será que o tambor tem um som grave ou som agudo? Responderam? Vou tocar mais uma vez. Número 1, tambor. Isso, marca aí, depois nós vamos corrigir. Eu vou para o instrumento 2. O que nós temos lá? Um apito. Será que esse som foi um som grave ou um som agudo? Marca aí. E aqui eu trouxe agora, olha só, 2 flautas. Vocês viram que uma é bem maior que a outra? Então, elas também têm sons diferentes. Por que eu vou mostrar as 2? Porque ali eu tenho uma flauta. A flauta normalmente tem um tipo de som. A altura do som da flauta é bem característica. Então, vejam só. Se eu tocar esse som aqui, será diferente desse som aqui. E agora eu quero que vocês me respondam. Qual que é o som grave? Depois nós temos o triângulo, que é esse instrumento aqui bem brasileiro e tem até o formato do triângulo, né? Ele já, o próprio nome já diz. E aí vocês vão responder se ele é A de agudo ou G de grave. Escuta só. Grave ou agudo? Último instrumento, o pin. O pin é esse instrumentinho aqui, ó, que as pessoas usam às vezes para fazer meditação, né? Para acalmar, deixar as crianças mais tranquilas. Também é usado em algumas celebrações, certo? Então escuta, será que esse som do pin é um som grave ou um som agudo? Olha lá. Delícia, né? Vou tocar mais uma vez. Grave ou agudo? Muito bem. Marcaram suas respostas? Então agora vamos ver se vocês acertaram. O tambor tem um som grave. Muito bem. Para quem colocou o G, tambor tem um som grave. E o apito? O apito tem um som agudo em relação ao tambor, né? Depois eu toquei as 2 flautas e eu queria saber a flauta maior, se ela tinha um som grave ou um som agudo. O que será que vocês responderam? Grave, muito bem. Quem respondeu que essa flauta maior tem um som grave, acertou. E o triângulo? Um som agudo, um som fino, não é mesmo? E o pin? Também um som bem agudo. Muito bem, crianças, com certeza vocês acertaram aí. Vamos ver mais uma qualidade? Ah, já vimos todas, olha lá. Mas para vocês entenderem um pouquinho, por que nós falamos em qualidades do som? Mas professora, por que a gente tem que saber isso? É um conhecimento
instrumento, né? Porque quando o compositor vai fazer uma música, ele precisa conhecer todas essas características, porque as qualidades sonoras farão a diferença no tipo de música que ele vai compor, certo? Então vejam, se é uma música calma, eu não posso sair por aí batendo um monte de tambor, fazendo um monte de barulho, tocando muito alto, muito forte, né? Não vai ser uma música lenta, vai ser uma coisa muito estranha. Então, a música calma, normalmente ela é lenta, certo? Se de repente um músico vai fazer uma trilha sonora para um filme de terror, um filme de suspense, será que ele vai colocar lá uma música toda alegrinha? Claro que não. Ele vai ter que usar, assim, sons fortes e sons graves, né? Para fazer uma música diferenciada. Ele não vai colocar uma música lá. Num filme de suspense, não dá. Por isso que o compositor tem que conhecer as qualidades do som. Se for uma música alegre para um filme de comédia, é claro que os sons vão ser bem agudos, bem animados, né? Não vou poder fazer uma música assim. Pom, 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 pom. Essa não é uma música alegre. Então, precisa conhecer, sim, as características dos sons. Muito bem. E aí nós vimos um pouquinho sobre o registro musical, que é feito através das partituras, né? Quando a gente escreve um texto, escreve bonitinho nas linhas. A música também é escrita em várias linhas com as notas musicais, certo? Então, olha lá, em vários períodos da história, houve um tipo de registro, até chegar nos dias de hoje, quando a gente fez a pauta com a notação musical, né? Esse símbolo aqui que a gente já falou, que é a clave de sol, e aqui foram colocadas as notas musicais em cada linha, em cada espaço, para assim compor uma música, certo? E quem criou essa escrita musical que a gente usa hoje foi o monge beneditino, o Guido d'Arezzo, né? Ele pegou um louvor, né? Uma música São João Batista, e a partir das primeiras, do início de cada verso, ele tirou as notas musicais. Aqui está escrito em latim, né? Ut cant laxis, ressonaris fibris, mira gestorum, famultituorum, solve politi, labi reatum sancti Ioannis. Nossa, esse latim da professora está ao máximo, não é mesmo? Mas olhando aqui na frente, o que aconteceu? Dó, ré, mi, fá, sol, lá. E juntando aqui as duas iniciais, o si, certo? Então foi daí que surgiram as 7 notas musicais que a gente conhece hoje. Olha elas aqui que bonitinhas, ó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá e si. As 7 notas musicais e que podem ser feitas infinitas músicas, infinitas composições, certo? Vamos ouvir essas notas? Olha lá. Aqui eu fiz uma escala musical, que é uma sequência de sons. E essa sequência está em forma de escada. Por quê? Porque começa do grave e vai para o agudo. E daí do agudo a gente desce para o grave. Vamos tocar essas notas aí? Me acompanha aqui, ó. Eu vou começar no dó. E vocês vão ver que vai começar um som mais grave, ó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. 7 notas. A gente sempre acaba cantando dó. Mas o dó porque vai começar novamente as 7 notas de uma forma mais aguda. E assim vai. Então eu vou tocar novamente do dó até o si. E vou descer do agudo para o grave. Certo? Então essas são as 7 notas musicais. Bem fácil, vocês receberam essa tarefa em casa, já devem ter feito, não é mesmo? E aqui eu trouxe uma curiosidade, porque cada instrumento tem um jeito diferente de tocar. E o que vocês estão vendo aqui é um pedaço de um teclado, certo? De um teclado, pode ser do piano, mesmo
de um teclado elétrico, o acordeon também tem esse teclado, certo? E a forma como é escrita, o local onde é tocado a nota musical, certo? Vocês observem que o teclado tem teclas brancas e tem teclas pretas. E elas ficam em conjunto, ó, 2, 3 pretas, 2 pretas, 3 pretas. E é assim que a gente vai descobrindo onde que fica cada uma das notas musicais do teclado. E aí nós temos também a flauta doce. Muitos de vocês já fizeram aula de flauta doce, certo? A flauta doce tem vários orifícios aqui, vários furos, né? E cada uma das notas a gente usa fechar ou abrir um furo. Então, se eu fechar todos, eu vou ter a nota Dó. E vou subindo a escada. Cada dedo que eu tiro dá uma nota. E assim eu tenho todas as notas musicais. Bacana, não é mesmo? E vocês viram que instrumento fácil de aprender, né? Só saber bem a posição da mão. É uma pena que a gente não pode estar lá na escola ensinando isso para as crianças, mas para quem já fez aula de flauta na escola sabe que é muito bacana tocar flauta e que não é um instrumento difícil, certo? Então aqui é para vocês verem só a colocação das notas na flauta, certo? E para encerrar, eu vou convidar a professora Milene, ela vai tocar uma música bem linda para a gente, que é do Chico Buarque de Holanda, um compositor brasileiro, que escreveu essa canção aqui para uma peça teatral, e onde cada uma, ele fez igual o Guido d'Arezzo aqui, ó. Se vocês observarem, o início de cada verso, ele traz a nota musical, tá vendo? Ó, dorme a cidade, resta um coração, misterioso, faça uma ilusão, sol, letra, um verso, lavra a melodia, singelamente, dolorosamente. E depois vai descer a escada, certo? Vamos ouvir? Canta junto em casa. Resta um coração misterioso, faça uma ilusão, soletra um verso, lavra a melodia, singelamente, dolorosamente. Doce a música silenciosa, larga meu peito, solta-se no espaço, faça a certeza a minha canção, resta de luz onde dorme o meu irmão. Muito bem, pessoal, e com essa música do Chico, essa música linda, obrigada, professora Milene, pela participação, nós encerramos a nossa aula de revisão de hoje. Até a nossa próxima aula. Vem aí, língua portuguesa. Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a professora Alice, contadora de histórias, e eu vim aqui hoje para contar uma história para vocês do vaqueiro que nunca mentia. Esse é um conto popular. Essa história foi escrita por Ilan Brenman e as ilustrações são de Rosinha. A editora é Mercado do Livro. O vaqueiro que nunca mentia. Num reino distante, nos confins do sertão nordestino, um rei possuía tantas vacas e bois como estrelas no céu. Mas como qualquer ser comum, o rei tinha um animal preferido, o boi haroldo. Um animal garboso, lustroso, luxuoso, enfim, maravilhoso. Além de amar esse animal, o rei gostava do homem que cuidava dele, o vaqueiro Severino. Ele dizia sempre em alto e bom tom: não existe no meu reino homem mais honesto do que Severino, o vaqueiro do rei.
O rei repetia tantas vezes essa frase que os nobres começaram a sentir uma inveja terrível de Severino, o vaqueiro do rei. Mais invejoso de todos era Josué, o rico conselheiro do soberano. Ele jurou que desmoralizaria Severino perante os olhos reais. Uma vez por ano, o vaqueiro Severino tinha uma audiência com o rei. Era quando o soberano perguntava sempre as mesmas coisas a Severino. Sem mentir, ele respondia com simplicidade. O diálogo era mais ou menos assim: Bom dia, meu rei, aqui está Severino, seu criado. Oh, como vai, Severino? Feliz como um perdiz. E as minhas vacas e bois? Alguns magricelos, outros rechonchudos. E o meu Haroldo querido, como anda? Saudável, amável e formidável. No último ano, depois desse diálogo rotineiro, Josué se aproximou do rei e disse: Majestade, você diz que esse homem nunca mentiu na vida? Vamos apostar que ano que vem, quando Severino voltar, ele mentirá. O rei não gostou nada do que tinha acabado de ouvir. Ele confiava cegamente no seu vaqueiro e decidiu apostar. Não existe no mundo homem mais honesto que Severino. Aposto 10.000 moedas de ouro que no próximo encontro ele não mentirá. Josué e o rei apertaram as mãos. O conselheiro do rei pôs então o seu plano em ação. Ele tinha uma filha jovem e linda, Margarida. Depois de contar tudo sobre Severino e a aposta real, o conselheiro convenceu a filha a participar do seu plano. Margarida vestiu as roupas de sua empregada, montou num pangaré e galopou até a fazenda onde estava Severino. Quando o vaqueiro bateu os olhos na jovem, foi paixão à primeira vista. Depois de algumas conversas, foi que Severino pediu a mão de Margarida em casamento. E ela aceitou. Depois de 3 meses casada, Margarida disse: Severino, eu estou grávida. O vaqueiro gritou de alegria, beijou a barriga da mulher. Ela então segurou as mãos do marido e disse: Meu bem, você sabe que mulher grávida tem desejos? Sim, claro. O que você quer? Quero comer fígado de boi. É pra já. Vou escolher um boi no pasto e volto logo. Não, é que sabe o que é? É que eu não quero fígado de qualquer boi. Eu quero o fígado do boi Haroldo. Severino ficou pálido ao ouvir o desejo da esposa. Margarida, o boi Haroldo é o animal preferido do rei. Ele o ama como se fosse um filho. A mulher então começou a chorar e disse com uma voz de dar dó: Se você não me der o fígado do boi Haroldo, o seu filho nascerá assim com cara de animal. O vaqueiro do rei imaginou o seu filho nascendo com chifres. Olhou para Margarida e decidiu: já volto, vou matar o boi Haroldo. E saiu. Severino matou o boi com uma dor no coração. Arrancou seu fígado e o cozinhou. Margarida havia conseguido concretizar o plano do seu pai. Alguns meses depois, estava na hora de se encontrar com o rei e prestar contas do trabalho na fazenda. Severino se despediu da mulher, que estava quase para dar à luz, montou em seu alazão e
riscou a terra como um raio. No caminho, o vaqueiro começou a matutar o que diria ao rei. Ele imaginava como o diálogo ocorreria. Bom dia, meu rei, aqui está Severino, seu criado. Como vai, Severino? Feliz como um aprendiz. E as minhas vacas e bois? Alguns magricelos, outros rechonchudos. E o meu Haroldo querido, como anda? E aí, o que vocês acham que Severino inventou de mentira para o rei? Vamos fazer uma atividade oral agora pela nossa tela? Qual será a mentira que Severino irá inventar? E aí, pensaram? Será que o Severino vai dizer para o rei que o boi Haroldo caiu no açude e se afogou? Será? Ou ele vai dizer que ele se engasgou com uma espiga de milho e morreu sufocado? Ou será que ele vai dizer que o coitadinho do animal se escorregou em uma casca de banana, quebrou o pescoço e morreu? Ou ele vai dizer que o boi Haroldo querido pegou uma doença da vaca louca e morreu? E aí? O que vocês acham? Qual é a sua opinião? Vamos pensar. Agora vocês terão 2 dias, 1 dia e meio para pensar. Mais ou menos assim. Vocês vão pensar na resposta que vocês acham que o Severino contou. E na próxima aula, eu estarei aqui para contar o desfecho dessa linda história do vaqueiro que nunca mentia e trazer para vocês a resposta correta. E aí, vão pensando, conversa com o papai, com a mamãe. O que será que esse vaqueiro falou? Fiquei pensando aqui, pirilim-pim-pim. E pirilim-pim-pim, essa história e essa aula termina aqui. Um beijo grande para vocês e até a nossa próxima aula.